senhores telespectadores, o nosso programa de hoje é na cidade do Porto. A cidade está na nossa frente, estou junto do Rio Douro. Bom, a razão por que vimos aqui é que, como sabem, em 2001 o Porto vai ser capital da cultura. Nesta altura, toda a cidade se prepara para isso, há obras por toda a parte, há até muita gente aborrecida a dizer que diabo, as obras nunca mais acabam. Pois é evidente, para fazer qualquer coisa tem que se fazer as obras, e nós vimos aqui para, de certo modo, nos associarmos à grande festa do Porto. Do Porto, que às vezes se diz que é a segunda cidade portuguesa. Bom, não é segunda nem é primeira. Na história de Portugal, Lisboa e Porto têm funcionado como os dois êmbolos de um movimento constante. É à volta desta tensão Lisboa-Porto que Portugal caminha em frente. O objetivo deste programa, e talvez faça mais alguns, é mostrar exatamente isso. Como as grandes batalhas do futuro, as grandes batalhas de que depende a existência de Portugal, têm sido travadas no Porto e todas têm sido ganhas pelo Porto. Lugar muito bom para evocar as origens do Porto é este Terreiro da Sé. Estou-lhes a falar diante da Catedral do Porto. Bom, esta igreja tem uma história muito antiga. No ano de 1120, a Condessa Dona Teresa, como sabem, era a mãe do Dom Afonso Henriques, doou este lugar do Porto ao Bispo Dom Hugo. E o Bispo Dom Hugo começou logo a fazer uma sé. Bem, não sei se ali há alguma pedra ainda do tempo do Bispo Dom Hugo, porque em 900 anos tudo muda. Há ali pedras de há muito tempo, há ali pedras extremamente significativas e quase desconhecidas. O senhor telespectador, repare bem, ali na torre do lado de lá, neste contraforte, ali a certa altura, já lá no cimo, que santinho é que eles esculpiram? Reparem, uma nau, um navio. Aquele navio, aquilo deve ter sido esculpido ali, tudo indica, pelos meados do século XIII. Portanto, quando Dom Afonso III, o bolonhês, conseguiu apoderar-se do governo de Portugal. Quem sabe se aquele navio não tem nada a ver até com a adesão calorosa e entusiástica que os portuenses deram à vinda do bolonhês, que veio no navio, veio de França. Pensa-se que é a escultura mais antiga a representar um navio em Portugal. O interior tem coisas do século XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, até XIX. E aqui no Adro também há. Olhem, a igreja, como sabem, é do século XII, XIII. Estes palácios à volta este é do século XVII. Aquele, o Paço do Bispo, é do Nasoni, é do século XVIII. E além vem aquela obra, eu não sei dizer-lhes de que diabo de século é aquela obra, hein? Sei que ali já houve um edifício que era a Casa da Relação, quer dizer, no fundo foi a Câmara do Porto durante séculos. Mas isso ardeu completamente, ficaram assim umas ruínas, e em cima das ruínas
estão agora a fazer aquilo. Eu acho que é cedo para falar. O que é que vai resultar dali? Eu estou inquieto. Numa cidade como o Porto, as pedras são sagradas. O Porto é uma cidade monumental. Se eu tivesse que dizer que houve um lugar onde Portugal nasceu, eu diria que foi aqui, neste Terreiro da Sé. Não há nenhum lugar tão importante para a história nacional como este Terreiro da Sé. Olhem, até foi aqui que se pensou em meter a cidade de Lisboa no Reino de Portugal. Está além um pequeno monumento que diz que foi ali que o bispo do Porto, Dom Pedro Pitões, falou aos cruzados. Os cruzados vinham do norte da Europa, eram fortes guerreiros, ávidos de ganho, queriam ganhar e iam a caminho da Terra Santa. E o Dom Pedro Pitões ali, eles estavam aqui por esta encosta a ouvi-lo, e o Dom Pedro Pitões disse: se vocês querem é destruir os inimigos da Santa Fé Cristã, para que é que vão tão longe? Tem-nos aqui à porta, olhem, isto aqui é cristão, mas um pouquinho lá abaixo fica Lisboa, que está no poder dos infiéis. Vão conquistar Lisboa, não percam tempo. Lisboa também está em poder dos nossos inimigos. E tais coisas disso, falou muito bem, ele devia falar muito bem, porque realmente os cavaleiros cruzados pensaram: tão santa era a guerra lá na Terra Santa como aqui em Lisboa, e Lisboa sempre era um bocadinho mais perto. E foi por isso que em 1147 ajudaram rei Dom Afonso Henriques a conquistar a cidade de Lisboa. Isso aconteceu em 1147. 100 anos depois, em 1247, o Dom Afonso III, aquele que eu digo que veio naquele navio, era senhor do governo português, porque o Dom Sancho tinha sido derrotado e estava já sem mandar nada, e ele passava a fazer de Lisboa a capital do reino. Mas foi aqui, neste Terreiro da Sé, que se decidiu o futuro de Lisboa. Estou a falar e ouvir pancadas ali, e termino inquieto. Vamos lá ver o que vai sair dali. Um outro documento que relaciona a cidade do Porto com as viagens marítimas é a Senhora de Vendôme. Ela está aqui, diante de nós, é uma peça do século XIV que foi trazida por marinheiros portuenses desde uma cidade numa região francesa, a região de Vendôme, aqui para o Porto. Foi sempre objeto da grande veneração das gentes do mar e hoje é a padroeira da Catedral do Porto. A propósito de imagens, queria-lhes contar uma coisa extremamente curiosa. Eu agora estou a falar aqui num templo, que é uma igreja paroquial, que é Nossa Senhora da Vitória. Ninguém sabe que Vitória seja. Agora conta-se, aqui havia uma sinagoga, depois acabou a sinagoga, começou a igreja, depois, portanto, era a vitória sobre os judeus. E isso não tem grande sentido, isso não deve ser verdade. Houve realmente aqui uma batalha
nessa batalha alguém ganhou e alguém perdeu. Quem ganhou mandou construir um templo a Nossa Senhora da Vitória, que era uma ermida aqui, antiquíssima. Bom, depois isto foi destruído, depois ardeu, e já no século XVIII fez-se outro novo grande templo, que é este que estamos a ver. Agora o que tem graça é o seguinte: a imagem da Senhora da Vitória também foi destruída. Bom, e então, aqui, a confraria mandou fazer uma imagem nova a um grande escultor do Porto. Isto é nos fins do século passado. Manda fazer a imagem ao grande Soares dos Reis. É, porventura, para mim, o maior escultor que até hoje houve em Portugal. Bom, Soares dos Reis esmera-se e faz uma peça que ele achava muito bonita e mandou-a para aqui. A peça é a que estão a ver além, naquele altar. Só que a peça não era bem assim. A cabeça era diferente. Eu tenho aqui a cabeça. A cabeça que Soares dos Reis fez para Nossa Senhora da Vitória era esta, que é realmente uma peça lindíssima. Ela parece que fala connosco. Dizem que era a própria mãe do escultor. Ele fez isto com imensa emoção. Olhem que coisa lindíssima. Bom, só que chegou cá e o povo dizia: mas esta é uma mulher qualquer. Qualquer mulher tem uma cara assim. Não, Nossa Senhora não pode ter uma cara como uma pessoa qualquer. Nossa Senhora tem que ter uma cara de santinha. E então mandaram cortar de alto a baixo o rosto esculpido por Soares dos Reis e incumbiram um santeiro aí de qualquer parte de lhe fazer aquela cabeça que ela hoje tem. Como estão a ver, tem cara de santinha, porque é evidente que os santos devem ter cara de santinhos. Conto esta história porque ela tem muita graça. É que realmente Soares dos Reis estava a um nível cultural muito superior àquele em que se encontrava o público ao qual ele destinava as suas obras. E quando assim é, acontece sempre que estão a lançar pernas a porcos. Não valia a pena fazer uma coisa tão bonita. Felizmente, o pároco atual, que é o Espadado Jardim, encontrou aí a cabeça de Soares dos Reis e teve a inteligência de a guardar e de a mostrar a quem a queira ver. A cabeça primitiva daquela imagem que além se vê. Uma intervenção decisiva do Porto no processo político português é a Revolução de 24 de agosto de 1820. Eu vim recordar isso aqui exatamente no Campo de Santo Ovídio. Bom, agora já não se chama Campo de Santo Ovídio, porque depois dessa Revolução mudaram-lhe o nome e chamaram-lhe Praça da Regeneração. Os portugueses, durante muito tempo, preferiram chamar regenerações às revoluções que faziam. Esta foi uma verdadeira revolução, mas chamaram-lhe regeneração e a praça ficou com o nome de Regeneração. Agora, chama-se Praça da República. Estamos sempre a mudar o nome às coisas, é a Praça da República. Estou a falar-lhes em frente do próprio quartel. Foi daquele portão que, com os tambores a rufar, saíram as colunas que depois vieram alinhar aqui neste terreiro. Isto agora é um jardim, como veem, é um jardim bastante bonito, mas naquela altura era apenas uma parada, era terreno liso. Formaram, vieram os outros regimentos dos outros quartéis da cidade, formaram uma coluna compacta e era de manhã, era o nascer do dia,
E a primeira coisa da Revolução foi ouvir em missa. Depois de ouvir em missa, foram daqui para a Praça Nova. A Praça Nova é aquela onde hoje está. Estão a ver? É a que estão a ver. E ali deram uma salva de 21 tiros e proclamaram que havia agora um regime novo em Portugal. E havia. Essa revolução instaurou no nosso país o liberalismo. É essa revolução que acaba com a monarquia absoluta e que vem reunir cortes e fazer uma Constituição. A Constituição de 1822. Isso era muito importante porque, é claro, nós já nessa altura estávamos a atrasar muito. Já em toda a Europa, enfim, as ideias liberais estavam a dar forma aos Estados. Já não se acreditava que o rei era rei pela vontade de Deus, mas pelo contrário, era rei por um mandato do povo. Era a teoria do contrato social do Rousseau. Bom, é essa revolução que é feita aqui no Porto, em 1820. Tenho pena que isso não seja mais comemorado no Porto. Estou-lhes a falar, tenho na mão um pequeno livro que é escrito por um dos autores da Revolução. Porque quem preparou a Revolução não foram os comandantes dos regimentos, foi um grupo de intelectuais do Sinédrio, chefiados sobretudo pelo Fernandes Tomás, que era o mais responsável de todos eles. Mas esse grupo prepara em silêncio, com método, uma mudança do Estado em Portugal. É um deles, Xavier de Araújo, que escreve este livro, Revelações e Memórias para a História. É hoje um livro raro e conta a Revolução do Porto de 1820. Eu sei que agora, com este período do Porto, capital da cultura 2001, vão ser editadas várias obras. Não sei se estas memórias da Revolução do Porto estão ou não incluídas, mas, enfim, oxalá que estejam, porque é uma das fontes mais diretas e mais bem escritas e, apesar de tudo, mais imparciais sobre a Revolução. Quanto ao mais, aqui no campo, na praça, não se fez monumento nenhum, houve muitos projetos e há alguns monumentos. Eu vou mostrar-lhes os monumentos que estão aqui no campo de Santo Ovídio. Mesmo em frente do quartel está uma estátua que não é feia, que representa, imaginem, o rapto de Ganimedes. Vamos lá ver que história é esta do rapto do Ganimedes. O Ganimedes é este menino aqui muito bonitinho que ali está. Ele está escarranchado no corpo de uma águia. A águia é o Júpiter. O Júpiter, como sabem, é o deus dos deuses e representa, na mitologia grega, o deus, é a força do espírito. Júpiter, que é o Zeus grego, é a força do espírito. Então, e ali está representado sob a forma de uma águia que vai voar para o céu. Mas leva para o céu o rapazito, o Ganimedes. O Ganimedes era um menino bonito, muito bonito, era a beleza jovem. A beleza jovem nem sequer é uma rapariga, não. É um jovem de beleza a crescer que representa, portanto, a força do espírito. Ora bem, quando o Zeus viu aquele menino, pensou, este menino é que deve de dar de beber aos deuses os seus néctares preciosos. Reparem que ele na mão tem realmente uma pequena ânfora, uma ânfora grega, e é isso que ele vai fazer no Olimpo. Com aquela ânfora vai alimentar os deuses. O sentido da estátua é, portanto, o de que é a beleza do espírito que alimenta os espíritos superiores. Nós hoje sentiríamos tentados
a dar-lhe umas interpretações muito mais malévolas. Mas não é nada disso, não é nada disso. Agora, pergunto, e o que é que isso tem a ver com a Revolução de 1820? Nada, absolutamente nada. Vamos ver um outro monumento que está ali em frente. Outra estátua aqui do campo de Santo Ovídio. O Baco. Aquilo é um baco. Aliás, é uma belíssima estátua. É do escultor portuense Teixeira Lopes. E, de facto, é muitíssimo bom. Como sabem, o Baco é uma divindade da mitologia antiga. Hoje julga-se que representa o vinho. Não é bem isso, não é o vinho. Baco representa a própria natureza. É o Diónisos. São as forças criadoras do mundo. É realmente o que faz a vida, o que está debaixo da terra. Bom, e que, portanto, é a própria força da natura. E contrapõe-se ao Apolo. O Apolo, que é a cultura. Penso que aqui no Porto havia razão para fazer esta estátua a Baco, porque até como uma alusão à riqueza do vinho do Porto. Agora, como vê, também isto não tem absolutamente nada a ver com a revolução que implantou o liberalismo em Portugal. Quero dizer que essa revolução é em 1820 e não durou muito tempo, porque era uma revolução feita por uma elite de intelectuais, de homens de cultura superior, que imaginaram um tipo de Estado e uma Constituição que, de facto, estava acima do nível dos interesses. Porque em toda a revolução é preciso contar com duas coisas: o nível dos ideais e o nível dos interesses. E quem acaba sempre por ganhar não são os ideais, são os interesses. Os interesses triunfaram, eram os interesses instalados, os interesses ainda semi-feudais da grande propriedade, da velha aristocracia, e são esses interesses que 3 anos depois da Revolução aqui deste campo provocam a Vila Francada e a Abrilada. Isso deita abaixo a Constituição, regressa-se ao regime absoluto, porque realmente a Constituição não condizia com o nível cultural português. Eu acho isto curioso, porque isto tem muito a ver com aquela história que eu lhes contei há bocadinho da cara da Nossa Senhora de Soares dos Reis. Também o Soares dos Reis faz uma cara com uma expressão artística que estava fora do nível da compreensão das pessoas a quem ele se dirigia. Bom, o resultado é que 3 anos depois daqui da Revolução do Porto, de Santo Ovídio, restaura-se em Lisboa um regime absoluto e é necessária uma campanha militar para termos, de facto, o liberalismo em Portugal. Também essa campanha passa no Porto. Essa campanha só pôde triunfar em virtude da adesão unânime e corajosa da população portuense. Bom, mas estamos no fim do programa e falar no cerco do Porto é um assunto de um programa que faremos a seguir.